Olá, estamos iniciando mais um programa Prosa de Valor. E como vocês já sabem, o Prosa de Valor é um espaço criado para conversar com pessoas que fazem a diferença em nossa sociedade e também nas áreas em que eles atuam. E hoje eu tenho a alegria imensa de receber um profissional que tem uma trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento e planejamento urbano e com o futuro das cidades. O nosso convidado é nada mais, nada menos que o querido Benedito Libânio, arquiteto urbanista com 30 anos de carreira, tem muito para contar para a gente, não só sobre a capital, mas a nível Brasil, enfim, viajado, conhece muito sobre arquitetura e urbanismo, vai dar show nessa entrevista. Fique com a gente que vocês vão ter o maior privilégio de poder ouvi-lo. Ele também foi superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá e conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Benedito Libânio. Muito obrigado, Regina. É um prazer poder estar aqui no seu programa, esse programa valoroso, né? Que é o Prosa de Valor, Prosa que de valor. tanta informação traz para contribuir aí, né, com esse estado, com esse país, nesse país tão pujante que é o nosso Brasil. Com toda certeza. Olha, é uma alegria imensa tê-lo conosco hoje e contando um pouco da sua trajetória, da sua experiência com arquitetura e urbanismo, né? E eu fico muito feliz de poder estar tendo esse bate-papo contigo. Então vamos começar por algumas perguntas rápidas, né? E conhecer um pouco mais da sua trajetória, a sua visão sobre cidades e o futuro das mesmas. Benedito, o que que despertou em você o desejo de seguir essa linha de estudo, né? Formação acadêmica em arquitetura e urbanismo? Regina, isso foi um sonho, né? Um sonho de criança, e familiar, né? O meu avô, né, que eu levo o nome dele, Benedito Libânio, Linda vovô, homenagem. chegou a ser servente em obra, foi mestre de obra, né? Meu pai é técnico em agrimensura, né? Papai tem serviços prestados em Cuiabá, trabalhou mais de 30 anos na prefeitura de Cuiabá até se aposentar, né? E eu me inspirei aí um pouco nessa história desses dois grandes homens aí da minha vida, né? Como referência. Eu, desde pequeno, trombava em casa com prancheta, né? Papai, Cuiabá ainda pequeno, década de 60, Seu Nonô, seu nono, grande seu Nonô, um ser humano admirável. sim, obrigado. Papai teve oportunidade também na prefeitura de trabalhar com grandes engenheiros e arquitetos, né? Dr. Moacir Freitas, né? São profissionais que estavam aí, saíram para estudar e estavam regressando a Cuiabá, né? Dr. Leônidas, né? Então, o papai foi aprendiz aí, e Cuiabá ainda pequeno, né? Então, ele como desenhista, né? Papai era desenhista, ele inicia a carreira na prefeitura como desenhista, e ele começou a fazer alguns projetos. Eu tenho até hoje uma relíquia que é um Neufer. Neufer é um livro de referências alemão, né, que dava as Meu referências de Deus, projeto em arquitetura. olha isso. Então, essa influência vem daí, né? Eu ainda não sabia muito bem, né? Eu tinha um sonho da prancheta, dos desenhos, né? Mas ainda ele foi se definindo ao longo do tempo. Eu comecei fazendo edificações aqui na escola técnica, a saudosa escola técnica, né? Período Me aí lembro. maravilhoso. Me lembro, pessoas do interior vinham muito para fazer os cursos na escola técnica. Sim. Era muito significativo estudar nessa escola na Sim, época, nós né? temos um gestor, Coronel Taíde da Silva, né? A diretora Dona Edna Scaff. Então, foi um momento aí da minha vida muito feliz, né? Eu agradeço a todos os professores que tive lá. Depois, eu iniciei fazendo engenharia civil, porque na UFMT, na minha época, não tinha o curso de arquitetura, né? E a gente, de uma família ainda
bastante humilde, né? A gente não tinha essa perspectiva, né, de sair de Cuiabá. Mas os anos foram passando, eu já tinha alguns amigos, né, que estudavam fora e vieram me animando, né? Que bom. Até que eu tomei aí a decisão, a coragem, né? Prestei vestibular novamente, fui para Taubaté, que é a Vale do Paraíba, né? Interior de São Paulo, entre o Rio e São Paulo, entre a Serra e o Mar, onde eu fiz o curso de Arquitetura e Urbanismo, né? E depois tive a oportunidade de mais um ano tentar a pós-graduação em São Paulo, na FAO USP, né? E depois disso eu retorno para Cuiabá para, né, desenvolver as atividades aí na cidade que eu nasci, que eu criei, né? Minha família aqui, meu povo aqui, meus amigos aqui. E hoje estou aqui e com algumas perspectivas de voltar a estudar também. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que o bom filho a casa retorna, mas Cuiabá tem uma peculiaridade. Todos os filhos de Cuiabá que vivem aqui e que por necessidade ou por tendências de crescimento, estudos, etc., sai para estudar fora, não consegue ficar para sempre longe de Cuiabá, porque tem a tradicional cabeça de pacu. Quem come cabeça de pacu nunca mais sai de Cuiabá. Vai e volta, né? E eu creio que é uma coisa assim, é muito peculiar aqui na nossa cultura Sim, os filhos saírem para se enriquecerem culturalmente e voltam para desenvolver as suas atividades na sim. querida e amada Cuiabá. Cuiabá, né? Muito bem, Benedito. É, eu vejo assim que na época em que você esteve à frente do planejamento urbano de Cuiabá, era uma época bem um pouco ali assim anterior aos dias atuais, e eu vejo que naquela época Cuiabá ainda tinha assim algumas questões pontuais, né? E quais foram os desafios, os maiores desafios que você enfrentou à frente da pasta? Por se tratar de uma cidade tricentenária, hoje Cuiabá com 306 anos, né? E eu vejo que na época que você estava à frente da pasta como superintendente, houveram grandes desafios. Conta pra gente. Regina, tratar o planejamento urbano, né, isso nas cidades do Brasil sempre é um desafio, né? É um grande desafio. Nós fomos ao IPDU por convite do hoje atual governador Mauro Mendes, né, que eu tenho aí uma gratidão por essa oportunidade que nos deu, né, na época com Kleber Lima, né, uma equipe aí muito entrosada, né, dentro da prefeitura. Eu fui para o IPDU estava dentro da Secretaria de Planejamento, né, do qual a gente tive a oportunidade também, um privilégio de trabalhar com o Guilherme Miller, né, que é um dos Que, grandes aí secretários, economistas, nossa, né? que O IPDU maravilha. estava ali. Mas é interessante dizer que em 2010, né, na gestão ainda do prefeito Galindo, o IPDU ele foi desativado, né? E era aí um período que antecedeu as obras da Copa, né? Então era o momento que Cuiabá mais necessitava fomentar planejamento urbano, né? E a gente teve esse ato, né? Essa lacuna aí no pensar a cidade como desenvolvimento, né? Foi um ato administrativo, uma reforma administrativa, e o Instituto do Planejamento e Desenvolvimento Urbano foi para uma secretaria, que era uma secretaria mais operacional, né? Muito diferente aí das atribuições que o IPDU tinha, né? O IPDU, quando foi criado, era para se equiparar ao IPUC de Curitiba, né? Criado na época lá do Jaime Lerner e grandes pensadores, né? O Jorge Ilhay, um dos maiores urbanistas que o Brasil teve, né? Então, era um instituto para pensar a médio e longo prazo, né? A cidade, através de diagnósticos, pesquisas, né? Um olhar holístico, multidisciplinar sobre a cidade. Importante para a época, muito Importantíssimo. importante para a época. Então, o prefeito Mauro Mendes resgata, né, o Instituto do Planejamento, o primeiro grande desafio foi reestruturar a pasta, né? Reestruturar esse departamento
que estava aí ancorado dentro de uma secretaria de planejamento. Nós tivemos todas as boas condições, né, que o secretário Guilherme Miller nos proporcionou, mas a gente precisou aos poucos, né, trazendo, montando uma equipe, né, a gente precisava ter um olhar aí sistêmico na questão ambiental da cidade, né, na questão da sustentabilidade. Então, praticamente, a gente ficou quase que 2 anos até o final da gestão. A gente conseguiu desenvolver boas iniciativas, né? Voltamos a ter esse exercício do planejamento, né? Levamos nossa equipe, né, para poder fazer, participamos de 2 Smart City, que é um evento chamado Cidade Inteligente. Um foi em São Paulo, outro foi no Rio de Janeiro. Lá a gente teve a oportunidade, né? Foi próximo ali do Museu da Manhã, onde foi acontecer uma operação consorciada urbana, né? Que requalificou aquele espaço no Rio de Janeiro, né? Onde passa ali o BRT, né? Um outro modal que complementa. Então nós deixamos aí uma TR, que era um termo de referência para se contratar uma consultoria para elaborar o plano diretor de desenvolvimento urbano, né? Peça importantíssima, né? Do desenvolvimento, né? Então foi o que nós pudemos aí, né? Num curto espaço de tempo, né? Mas com uma equipe valorosa, né? A gente pôde deixar Importante, aí junto importante. da gestão do Mauro, esse legado aí de recomeço, de repensar a cidade. Isso é muito importante, porque a gente observa, conforme você estava me relatando aí, muita coisa do que foi pensado naquela época já foi colocado em prática das orientações, dos projetos, e de lá para cá muita coisa mudou para Cuiabá, né? Sim. Muita coisa. É, Cuiabá e o Brasil, Regina, nós temos um recorte que é importante, né, na nossa história, né, que é a Constituição Cidadã de 88. A Constituição de 88, ela traz pela primeira vez 2 artigos que tratam da política urbana no Brasil. É o artigo 182 e 183. E aí, em 2001, esses artigos são regulamentados a partir do Estatuto da Cidade, né? E o Estatuto, ele define que a atribuição, né, do planejamento urbano, do uso e ocupação do solo, tem que ser definido pelos municípios, né? E equipara. Ela define também que todo município com mais do que 20 mil habitantes, todo município que é capital, todo município que faz parte de uma região metropolitana, ele necessita ter essa peça urbanística, que é o plano diretor, né, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Mas a gente entende também que os gestores, os prefeitos, ainda não têm a consciência, Regina, É, desse instrumento tão importante, né, para que a gente possa, na verdade, criar políticas públicas, né, políticas aí de não de governo, mas de Estado, né, que a gente possa ter cidades melhores, né, reestruturar as importante. cidades. Fica a dica, se tem algum prefeito, algum gestor que está nos assistindo, observem a fala do nosso entrevistado, porque ele sabe realmente onde é que está o calcanhar de Aquiles do crescimento e desenvolvimento urbano de uma cidade, né? Sim, Regina, você pega Cuiabá. Cuiabá é uma cidade que tem 306 anos, uma história riquíssima, belíssima, né? Belíssima. Que começa pelo ciclo do ouro, né? Sim, Os bandeirantes de tão longe, né, chegam à nossa região, né, e a cidade veio se desenvolver, né? Naquele período ainda a gente estava ainda no período colonial, né? O professor Nestor Goulart Reis estuda muito isso, voltado às características da arquitetura, né? Eu fui aluno dele no processo de pós, da gente entender esse processo, né? Que a gente chama até do sagrado ao profano. Moreiro Marx, doutor Moreiro Marx, arquiteto, professor da FAUSP também, fui aluno dele, né? Então, ele traz esse eixo de ruptura
que é a Proclamação da República, 1988, né? Então, você vê que Cuiabá é antes disso, Sim, né? Século XVIII. 1719. E esse patrimônio, ele está intercalado com patrimônio religioso, né? Então, naquela época, para você ascender de uma vila a um distrito, a uma capital, né? A igreja estava entrelada ao Estado, à coroa portuguesa. Então você tem, né? Você teria que ter a igreja, a matriz, né? Aqui em Cuiabá, um fato extremamente lamentável foi a demolição da matriz, né? De característica barroca, né? De altares rococós, né? Coloniais. E mais nós temos ainda a igreja de Nossa Senhora do Rosário, Que é uma é obra-prima, um ícone da uma nossa obra-prima da arquitetura, arquitetura. né? E os detalhes da Sim, parte interna, sim. os entalhes, né? Muita coisa E linda. Regina, temos que chamar até um pouco a atenção agora que está praticamente há 4 anos fechada, né? Então, está no processo final de captação de recursos para que se possa fazer o restauro que é necessário durante esse processo aí de desgaste de todo esse tempo. Então, Natural, né? Um sim, desgaste natural. Cuiabá, né, inicia-se, né, com esse patrimônio religioso, histórico, né, serpenteado aí nas construções através do Córrego da Prainha, né, que chegava no Rio Cuiabá. E ao longo dos anos, nós vivemos ciclos econômicos, né? Sim. Em alguns momentos, né, de muita dificuldade, né, e outros momentos se abrindo. Na década de 50 para 70, nessas duas, 20 anos praticamente, volta-se a ter uma ocupação, né, a partir de um projeto estratégico de ocupação da Amazônia Legal pelos militares. E Cuiabá começa a receber novamente uma leva de imigrantes, né, chegando no ápice aí na década de 80 a praticamente ter um índice de quase 10% ao ano, que é um índice de crescimento frenético, né? Frenético. Para a época, Exatamente. Só que isso não veio acompanhado de política de desenvolvimento urbano, planejamento, né, um planejamento sistêmico. Então começam a ocorrer as primeiras ocupações irregulares, são bairros que a gente tem até hoje, né? O professor José Antônio Lemos, que é um grande estudioso cuiabano, arquiteto, urbanista, né? Ele relata, né, os vazios urbanos, né, que Cuiabá com essa que foi crescendo de uma forma espraiada, né, com vazios urbanos que acabam favorecendo aí a especulação imobiliária, né, fazendo com que as classes menos abastadas fossem expulsas para a periferia da cidade, né? lamentável, né? Exatamente. Então isso prejudica a mobilidade urbana, né, dificulta os serviços, né, que o município, né, necessita fazer, enfim. Então, esse período, né, de uma ausência aí de planejamento mais efetivo, né, vai até 2014, onde nós temos o nosso primeiro plano diretor. O primeiro plano diretor traz leis, Cuiabá passa a ser vanguarda aí de leis urbanísticas, né? E em 2007, seguindo a própria Constituição de 88, se feita a primeira revisão do nosso plano diretor, né? E nessa revisão, um dos itens, isso na gestão do Wilson Santos, né? E a colega Adriana Busic, a amiga Adriana Busic, estava como superintendente do IPDU. Então, o professor Joaci Proença, né, à frente desse processo de revisão, né, faz um processo popular, participativo, como a Constituição define, né, e nos traz aí, em 2007, a Lei 150, que é o plano diretor que está vigente até hoje, Que né? maravilha. E com isso, o perímetro urbano de Cuiabá foi congelado, né, que é para a cidade possa voltar a ocupar esses vazios urbanos, ter uma densidade urbanística melhor e ter melhores índices, né, de desenvolvimento. Então, são marcos aí que a gente tem dentro da nossa legislação. Maravilha. Eu tenho 24 anos que resido em Cuiabá.
e já me perguntaram: "Você tem vontade de mudar de Cuiabá?" Porque Cuiabá é tido como a capital mais quente do Brasil. A gente fala assim: "Olha, com todo o calor, com tudo que vocês acham diferente para gente sobreviver aqui em Cuiabá, eu não tenho coragem de mudar de Cuiabá." Eu comi cabeça de pacu, Benedito. Que bom, que Regina, que bom. E E nós, estamos aí, né. sim, E agora, depois de ouvir todas essas informações importantes que o Benedito nos trouxe, com o conhecimento que ele detém a respeito de arquitetura e urbanismo, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. E fiquem conosco, porque vai ter coisas aqui que vocês nunca ouviram falar, assim como eu, e estou tendo a oportunidade de ter conhecimento agora nessa entrevista. Já voltamos. Benedito, hoje se fala muito em cidades inteligentes, mais humanas, mais sustentáveis. E o que precisa mudar a nível Brasil nas cidades para que realmente aconteça tudo isso que a gente idealiza, uma cidade mais inteligente? Regina, eu diria que a gente precisa de uma quebra de paradigma, né? E esse paradigma aí na maneira de pensar, né? Na maneira de pensar a cidade, né? Não para os técnicos, né? Eu vou citar aqui a arquitetura e o urbanismo, dentro do planejamento urbano, a arquitetura precisa de ser multidisciplinar. Então, nós temos que ter outras, né, disciplinas, né, como a geografia. A geografia nos produz um diagnóstico, né, da relação homem-natureza fantástica para a gente entender esse processo de produção do espaço. Nós tivemos um grande geógrafo, né, com a formação um baiano, formado primeiro em Direito, depois em Geografia, que foi o Milton Santos, doutor Milton Santos, um negro, né, um afro, né, descendente como eu, que foi exilado, depois ele foi exilado na França. A França retinha naquela época as melhores escolas de urbanismo, né? Então ele fez seu doutorado, pós-doutorado lá, né? E trouxe foi um dos que trouxe para o Brasil essa discussão da globalização, né? E ele tem um clássico que é a urbanização no Brasil, né? Então é uma leitura aí desde do final da metade do século passado, como que essa explosão, né? Que o Brasil passa a ser urbano a partir da década de 70, né? Então, a maioria das pessoas, a partir da década de 70, passa a residir nas cidades, né? Na década de 70, praticamente, nós só tínhamos duas metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Hoje a gente tem mais de 15 metrópoles. Nós temos uma lei importante, que foi outro marco, que
é o Estatuto das Metrópoles, que é 2015, né? Recente até. Recente, Recente? recente. Aqui em Mato Grosso nós temos a metrópole do Vale do Rio Cuiabá, região Sim, região metropolitana do metropolitana. Vale do Rio Cuiabá, que são 6 municípios, né? Sim, sim. Então, toda essa leitura do tecido urbano, né, é importante. Então, a geografia é uma grande parceira, a história sempre foi uma grande parceira, né? Os profissionais das áreas ambientais, a geologia, né? Então, essa visão multidisciplinar, a engenharia, nossos colegas, né? Engenharia de tráfego, engenharia civil. Então, a tecnologia hoje, a inteligência artificial, nos traz ferramentas para que a gente possa ter um planejamento urbano mais assertivo, né? Isso é muito importante. Sim, Importantíssimo. mas o grande desafio está na mudança de paradigma de como que nossos políticos e gestores pensam. Porque nossos planos, nossas peças urbanísticas, elas necessitam ser aplicadas e não feitas por obrigação de lei, né? Então eu acho que é mentalidade, né? E o nosso Mato Grosso necessita disso, né? A gente tem assim acompanhado algumas questões pontuais aí e muitas vezes é, a inobservância de alguma norma, alguma lei pode causar um transtorno futuro gravíssimo, né? Sim, de uma responsabilidade, Exatamente, né? né? Lei de É, responsabilidade. exatamente. A gente tem, Regina, referências, né, no mundo. Eu sempre falo muito de Barcelona. Eu conheci Barcelona, deve ter aí uns 10, 12 anos, e fiquei encantado, né? Que é uma cidade histórica, onde a história é latente, né? A gente está andando ali, parece que a gente está andando no século XV, século XVI, né? Mas a tecnologia, o sistema de mobilidade é fantástico. Você chega no aeroporto de Barcelona, você vai para qualquer lugar, você conecta com o metrô, conecta com o ônibus, você conecta com os outros modais, né? E é uma cidade ainda com desenho cartesiano, um cartesiano muito rígido, mas muito disciplinado, né? Como o urbanismo do espanhol teve, né? Tem, muito diferente do urbanismo do português que nós fomos colonizados, né? Então, eu acho que essas cidades, elas nos inspiram, né? Ah, com certeza, com Sim, certeza. como Curitiba também, Ah, Curitiba. né? Eu tive a oportunidade de conhecer Curitiba há uns 30, 40 anos atrás. Sim, Meu Deus, eu ficava encantada. Curitiba é muito é linda, fantástico. é fantástica. E Curitiba, ela trouxe tantos bons resultados que o Jaime Lerner, antes, né, de falecer, ele chegou a prestar consultoria em Nova York, né? Em Me lembro desse episódio. vários outros lugares, mas uma outra referência que eu costumo dar, que é de padrão urbanístico, qualidade e sustentabilidade, é a cidade de Gramado, que é uma cidade que se constituiu nos últimos 30 anos, né? Uma cidade, Ela não é uma cidade tão antiga, não, né? não, É uma cidade mais moderninha. isso, e não tem, eu acho que Gramado não tem 50% do potencial que Chapada dos Guimarães tem, Regina, né? E a gente vê Chapada, né, querendo avançar, retrocede, avança, né? Mas falta aí políticas, né, que possam ser sistêmicas, né, de Estado, né, que não fique só com o prefeito ou com outro, mas que o próprio cidadão assuma também através dos conselhos, né, esse desenvolvimento. Mato Grosso hoje vive uma questão ímpar, né? Nós somos o estado de Mato Grosso hoje com equilíbrio fiscal, né, uma coisa tão importante que o Frederico Miller, né, economista, sempre levou, que é a necessidade de desenvolvimento, né? Eu tive há pouco no lançamento do livro do professor Dr. Vivaldo Lopes, né, economista, que traz aí nessa perspectiva tão boa de desenvolvimento que nós temos, né, do desenvolvimento da agroindústria, né? Então, eu acho que nós temos um potencial em Mato Grosso, de cidades no Mato Grosso, para serem desenvolvidas com qualidade, né? Para encerrar,
a gente vai para a nossa última pergunta. Nosso bate-papo está maravilhoso. Infelizmente, o nosso tempo é resumido, mas vamos lá. Benedito, como que você vê o desenvolvimento urbano em Mato Grosso a partir da economia do agronegócio? Regina, eu acho que é uma belíssima perspectiva, né, de Sem dúvida. desenvolvimento, né? É, toda cidade, ela nasce, né? As cidades começam a nascer a partir da Revolução Industrial, né? Sim, sim. Revolução Agrícola um pouco antes, né? Então é o capital. Eu acho que nós precisamos um pouco ter essa distribuição melhor, né? Do capital através da função social da propriedade. É o que está na Constituição brasileira, né? E as perspectivas são muito boas, né? Eu acho que a gente tem as universidades como celeiro aí de produção de profissionais locais, né? As universidades, ainda bem na área de pesquisa, nós temos grandes pesquisadores, aí eu falei da geografia, né? Na arquitetura e no urbanismo também, na engenharia, né? Então nós estamos no momento aí das tecnologias. Mas eu espero que a gente possa ter um modelo diferenciado das cidades que a gente tem. Eu acho que nós temos que aprender com o que nós temos, renos organizarmos e pensarmos novos modelos espaciais, né? Nós estamos aqui em Cuiabá, que é uma cidade que a cada ano a temperatura está aumentando, né? Consideravelmente. Mente. E nós não podemos esquecer dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que é da ONU, né? E o clima, né, ele vem a cada ano mudando, né? Cuiabá é uma cidade que chegou a ter o título de cidade verde. E Ah, nós no hoje, no passado. passado. Então nós temos um instituto hoje que é Cuiabá Mais Verde, doutora Silvia Mara, né, uma ativista que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo, belíssimo com o Ministério Público também, com o doutor Carlos Eduardo, né, provocando a sociedade, provocando as instituições, né? Todos os promotores hoje da ordem urbanística, né, que atuam aqui, doutora Maria Fernanda, né, são promotores compromissados aí, né? Doutor Rodrigo Curvo, quando Perfeitamente. esteve no Julvano, Juizado Ambiental. Então, eu acho que é o momento do município e dos municípios aproveitar essa oportunidade, né, de criar vínculos, criar parcerias. Nós temos que ter um desenho novo. Não adianta mais a gente ter essa calçada de 1,5 m, de 2 metros, ela não cabe à arborização. E nós necessitamos da arborização, nós necessitamos de ter uma calçada com acessibilidade universal. Não é mais concebível existir rampas em calçadas, né, obstáculos em calçadas em Cuiabá. Então, é um processo. A gente vê condomínios, né, que vêm sendo lançados, novos. Então, eu acho que são nessas áreas, né, nas áreas de requalificação que a gente tem, de interesse social, a gente precisa aplicar essas técnicas, a tecnologia da cidade inteligente, da cidade sustentável, né, para que a gente possa estar preparado aí para os próximos anos. Nós temos que deixar um legado para as futuras gerações de qualidade de vida, né? A gente vê, nós estamos passando por período de obras. Há pouco tempo eu escrevi um artigo sobre isso, mas a gente não está vendo esse momento de obra sendo que é importante para o futuro ser mitigado, ser compensado. Aqui mesmo na Avenida Rubens de Mendonça, para você fazer essa travessia, é uma travessia de muito risco. O município também tem que ser responsabilizado, porque é uma via larga, e essa via ela precisa ser sinalizada para travessia, né? Então, resgatar todo esse processo, que eu acredito que o atual prefeito, né, arquiteto, urbanista, ele tem esse compromisso, né, da cidade poder, na verdade, né, usar toda a técnica do urbanismo, né, para a gente Para poder, melhoria sim, e qualidade de vida dos habitantes, né? exatamente, E isso traz, assim, além de trazer, de proporcionar bem-estar, traz beleza estética, né? sim. Traz todo. Autoestima, Regina. É. E a gente ama a nossa cidade, mas a gente quer ver ela linda, bonita, arborizada, né? Bem estruturada, né? Sim, E hoje fala-se muito que Mato Grosso, com as suas dimensões continentais, é o
o estado que hoje é o celeiro do Brasil e, quiçá, do mundo. Então a gente tem condições de ter um desenvolvimento à altura, né? Sim, a gente tem profissionais bons no estado, né? É. Eu acho que a associação mesmo dos municípios tem uma equipe técnica também, mas Mato Grosso tem 142 municípios. Não chega a 10% desses municípios que têm profissionais de arquitetura e urbanismo, que têm geógrafos, que têm geólogos, né? Então, na verdade, eu acho que essa responsabilidade, né, que eu acredito quando eu falo dessa quebra de olhar, de paradigma e de posicionamento, é que a nossa classe política necessita enxergar. Com toda certeza, porque não adianta a gente que é cidadão munícipe reivindicar alguma coisa que o gestor não visualize com bons olhos, porque senão ele não vai ter interesse em executar, né? Sem Então, dúvida. primeiramente, parte da população conscientizar e fazer com que essas informações, essas reivindicações cheguem até o gestor para que ele possa, eh, assim, avaliar e executar, né. Infelizmente, estamos encerrando a nossa entrevista com o nosso convidado. Que papo maravilhoso, Benedito. Foi um prazer enorme te receber aqui, conhecer um pouco mais da sua trajetória e conhecer também os meandros da sua profissão, que a gente até então não tem tanto contato, porque é uma profissão que eu particularmente não tenho muita correlação ao meu trabalho, mas muitíssimo obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz de poder ter esses momentos aqui contigo, ouvindo todas essas informações. Muitíssimo obrigada, viu? Gratidão por essa oportunidade de estar aqui no Prosa de Valor, né, que é um meio de comunicação tão importante, né? Peço desculpa por alguns momentos, eu gosto muito do que eu faço, né? Do que eu vivo, né? E eu brincaria, a gente podia ficar à tarde e à noite conversando. Exato. Mas eu tenho muito a agradecer, eu acho que isso é importante, né? Que você possa trazer outros colegas e Sim, sim, fomentar sim. essa discussão do urbanismo, da arquitetura e de cidades melhores para todos. E o Prosa de Valor é um programa que, como você já sabe, ele traz não só histórias de vida, mas também informação, traz pessoas que têm uma experiência na área em que atuam para trazer as informações para que todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores possam ter oportunidade de ter acesso a essas informações, né? Benedito, foi um prazer ter você aqui conosco, trazendo toda essa sua história, todo esse seu conhecimento na área de arquitetura e urbanismo. Fiquei muito feliz de poder ter esse bate-papo contigo. Nossos telespectadores também gostam muito das informações que normalmente o Prosa de Valor traz, porque esse programa não traz só história, traz informação, traz cultura, traz conhecimento. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigada pela audiência. E para assistir na íntegra os nossos programas, você vai estar acessando as nossas redes através do YouTube, no canal Reginíssima Plus e o canal AgroPlus. Lá você vai ter oportunidade de assistir as nossas entrevistas, os nossos episódios na íntegra. E continue acompanhando que na próxima semana teremos novas informações com novos convidados. Muito obrigada pela audiência. Gratiplus.